Olá, sou Maurício Vidal, estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou aqui para falar um pouco sobre os micro-organismos. Micro-organismos que são encontrados, podem ser encontrados em todos os lugares e em provavelmente todos os objetos que fazem parte do nosso dia a dia. É importante também sabermos que os micro-organismos também fazem parte do nosso corpo. A gente pode até usar como exemplo as mãos, que não só naturalmente já carregam micro-organismos, mas que também no dia a dia, no trabalho e tudo, fazem contato direto com uma série de micro-organismos que muitos deles são inclusive nocivos à nossa saúde. Então, por essa razão, as mãos não só fazem o contato, mas elas também são vetores importantes. Elas conduzem, elas são as maiores transportadoras desses micro-organismos para os espaços que nós usamos, nós frequentamos. Uma coisa que a gente pode entender aqui como o perigo das mãos, por exemplo, né, dessa questão do transporte, os políticos, por exemplo, que ficam cumprimentando as pessoas no período eleitoral. Algumas pessoas avaliam até que alguns não gostam de pobres porque fazem a higiene das mãos logo que tocam com álcool, né, logo que depois que cumprimentam as pessoas. E na verdade esse é um bom hábito. A gente precisa avaliar os nossos políticos pela trajetória deles e não por um hábito como esse, né, de passar álcool nas mãos para higienizar. Na verdade isso é um bom hábito. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que alguns espaços são bem possíveis da gente encontrar. Na verdade, são espaços bem característicos do encontrar desses micro-organismos. Algumas doenças, por exemplo, como gripe, meningite, tuberculose, cachumba, pneumonia, gastroenterite e difteria, assim de maneira mais básica, são bem possíveis da gente contrair essas doenças em um ambiente como um ônibus urbano. Existem pesquisas que demonstram que 70%, por exemplo, da população de São Paulo usa ônibus urbano e 43% da população brasileira faz uso do ônibus no coletivo, né, urbano. E, evidentemente, isso há um potencial gigantesco, né, da transmissão de doenças nesses espaços. Uma coisa que é também importante da gente falar, e aí que vocês podem ver uma lista de micro-organismos que foram encontrados, e 120 mostras, por exemplo, de 40 ônibus estudados, o Micrococcus sp foram encontrados em 31 dessas 120 mostras, né? Isso significa um número bastante grande. O outro lugar que é bem fácil de se encontrar a contaminação por micro-organismos, que são nocivos à nossa saúde, são os carrinhos de supermercado. Então esses carrinhos são bastante perigosos, inclusive para crianças. Pesquisas demonstram que eles são mais perigosos do que corrimão de ônibus e maçaneta de banheiro público. As crianças que são colocadas, por exemplo, naquele suporte, e é bem comum que a gente encontre isso no supermercado, estão sujeitas a uma série de contaminações. Há inclusive um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, na verdade no Congresso, com relação à questão da higienização dos carrinhos de mão, sendo uma obrigatoriedade dos estabelecimentos que tem esses carrinhos. Por fim, a gente falou tanto nessa questão da possibilidade de doença a partir desses micro-organismos, também da questão da higienização básica das mãos, né, do cuidado básico para a proteção preventiva da nossa saúde. O álcool gel, na concentração de 70%, por exemplo, é um produto absolutamente eficaz nisso, no controle desses micro-organismos e na eliminação praticamente total da possibilidade de contração dessas doenças que são, né, transmitidas pelo contato das mãos. E aí você vai ver agora como é que o álcool gel na concentração de 70% atua. Veja que é bem importante saber que há na ação bacteriana uma facilidade quando encontra um ambiente umedecido, né, com a presença de água. Então, quando a gente usa um álcool com concentração, a volatilidade dele é muito grande, então ele evapora muito rapidamente. E essa hidratação do álcool 70%, né, permite, a bactéria se abre para o álcool, né, então ela permite que o álcool penetre nela e, é claro, a volatilidade fica um pouco mais difícil, exatamente em função da presença da água. E aí você vê, o álcool rompe, né, a membrana celular externa da bactéria, penetra no citoplasma e faz a precipitação das proteínas. E é exatamente como você está vendo na imagem que o álcool gel atua. Então,
São essas as dicas básicas, né, as informações básicas que nós temos sobre os micro-organismos, sobre os lugares onde encontramos e os cuidados básicos, tá certo? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção.